Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estarei demonstrando para você uma função para limitar a quantidade de operações por dia, tá? Se você quer fazer uma automação e aí quer que seu robô faça 2, 3, 4, só 5 operações por dia, a gente vai fazer uma flag que vai fazer essa identificação de quantas operações ele já feito e se tiver feita a quantidade que você parametrizou, ele não vai executar mais nada, tá? E como sempre, a gente vai estar utilizando aquela programação do robô seguidor de tendência para estar adicionando essa nova função. A ideia aqui é pegar um único robô e acrescentar função por função até deixar um robô aí completo para vocês, tá bom? E a única coisa que eu sempre peço é, eu faço normalmente as operações de um lado e vocês aí, como dever de casa, entre aspas, né, replica essa mesma operação fazendo do lado inverso. Então aqui eu estou fazendo o comprador, vocês fazem um teste aí para ver se vocês estão conseguindo entender todas as informações que eu estou passando, faça do lado vendedor, tá? E hoje, para facilitar isso daí, a gente não vai estar utilizando o gatilho do robô seguidor de tendência para executar o backtest e ver que aquela função está funcionando, tá? Para facilitar mais ainda e ser mais rápido a visualização do backtest, a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar programando o robô, toda vez que ele romper uma máxima, ele entra comprado. Então, ele rompeu aqui, ele entra comprado aqui. Ele vai romper aqui, ó, ele vai entrar comprado aqui. Porque aí fica mais fácil a gente fazer o backtest, né? Em 3 candle aqui, a gente vê se ele está limitando a quantidade de operações. Por exemplo, a gente coloca lá no input 3 operações e vai ver se ele vai dar continuidade aqui, aqui e aqui, tá? Aí a gente limita com 2. Aí a gente faz isso. É somente para visualizar se a função em si, a programação dela está escrita de uma maneira correta, tá? Depois, a gente pode apagar essa programação e voltar com a função normal que está aqui. Beleza, pessoal? E para você que é novo neste canal, está vendo esse vídeo pela primeira vez, pessoal, a gente está disponibilizando gratuitamente para quem é inscrito no canal e para quem faz parte da nossa comunidade Telegram, o acesso ao robô gradiente linear. O pessoal aí no mercado está vendendo por 2, 3 mil reais, a gente está disponibilizando de forma inteiramente gratuita. Então, você não precisa pagar esses valores aí para esse robô. Pode estar utilizando o que a gente já disponibiliza aí para vocês, tá? E eu não posso deixar de pedir para vocês, né? Aproveitando, curta, compartilha e comente esse vídeo aí para que nosso canal chegue a mais e mais pessoas aí, tá bom? Então, vamos para a programação. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeira coisa, vamos tirar essa entrada aqui, ó. Quando a gente coloca essa barra asterisco, tá vendo? Ficou tudo cinza. A gente está falando para a leitura do código não ser realizada onde tiver cinza, tá? Então, é daqui até aqui, ó. Então, a condição de compra era essa daqui e a gente vai fazer outra condição, tá? Então, vamos escrever a condição de ruptura de máxima. Vamos aproveitar todas essas informações que já está aqui, tá, pessoal? E a gente só vai fazer uma nova condição com as variáveis que já estão declaradas, tá? Então, se o preço ele for maior que a máxima anterior, que é a max 1, aí ele vai fazer uma operação de compra. Tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Tá perfeito aqui. Só copiar e colar. Coloca aqui, abre colchetes. Lembrando, pessoal, quem tá vendo esse vídeo aqui pela primeira vez e não acompanhou os outros vídeos e quer entender toda a estrutura que a gente já montou, entender como é que funciona a parte de classe, instanciamento de classe, começa lá, entra no nosso canal, acessa todos os vídeos lá que tem todas essas informações até essa estrutura de código aqui, tá? E aí você vai entender como que a gente chegou nisso aqui e por que eu tô copiando e colando essa informação aqui. Mas basicamente, essa daqui é uma classe que a gente utiliza de negociação, para executar ordens, para executar a operação, né? Então, trade é o objeto da classe, ponto .buy é a função dela, tá? Que é comprar. Contrato fim seria a quantidade de contratos que a gente colocou aqui, ó, para... Ops, não. Então, aqui, ó, é até bom falar para vocês porque aqui já tem que tocar. Então, é a quantidade de contratos que a gente tem que entrar, né? Aqui é o volume, né? A quantidade de contratos que a gente vai entrar na operação. O symbol significa o ativo que está selecionado no gráfico atual. Aqui seria o preço da informação do ESC, né? Onde seria nosso stop loss. Aqui eu vou colocar 0, que a gente não vai precisar dessa informação, e nem essa informação de take profit, para não contaminar o nosso gráfico quando a gente estiver visualizando ele em execução, tá? A gente só quer saber se ele entrar na operação, o que acontece até ele identificar que a gente parametrizou uma determinada quantidade de operações que é para ele parar e não realizar mais, tá? Então, vamos lá. Preço buy. Isso daqui é buy, tá? É compra mercado, tá? Então, quantidade de contratos, o ativo que a gente quer, o preço de entrada. O preço de entrada não precisa ser isso daqui não, vamos colocar aqui, ó, que já vai ser mercado direto. Zero stop, quando a gente não quer stop nem take profit, a gente deixa 0, tá? Lembrando, pessoal, só tô colocando isso daqui pra gente visualizar a função que a gente tá fazendo, tá? Mas, teoricamente, você não pode operar sem... Não é que não pode, não deve, né? Operar sem stop nem take profit. Beleza, então aqui a função tá pronta pra gente entrar na operação. Toda vez que o preço romper a máxima anterior, ele vai entrar na operação. Deixa eu ver a máxima anterior, é isso mesmo, beleza. Então agora a gente vai fazer a função que faz a delimitação da quantidade de contratos que a gente vai operar. Isso aqui, ó, eu vou tirar também, porque ele não faz sentido nesse momento do teste, tá? Que é a questão do trailing stop, e aqui é a questão de fechar a posição de acordo com o horário que a gente tinha desenhado. Né? Então isso aqui também não vai fazer sentido. Isso aqui é só variável, então não importa se ele tiver em funcionamento ou não, que ele não vai fazer nenhuma alteração, ele só está coletando informações, tá? Então, beleza, vamos fazer agora a parte de limitação de quantidade de operações.
Beleza, então vamos fazer a função agora. Tá? A gente vai fazer função, a gente vai incrementar nessa mesma condição, tá? Pessoal, e uma coisa, não é que eu falo rápido nos vídeos, não, né? Muito pelo contrário, eu falo até muito devagar nos vídeos. É que quando eu vou fazer a edição do vídeo, eu coloco pra deixar na velocidade 1.5. Porque normalmente quando as pessoas vão ver o tamanho do vídeo, vê lá, o vídeo tá 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, vai falar assim, nossa, você é louco, eu não vou assistir isso aqui não. Então acelera o vídeo para as pessoas não pegar esse viés do tempo do vídeo, tá? E aí, se vocês acharem que eu estiver falando muito rápido, é só você reduzir a velocidade de execução do vídeo aí diretamente no YouTube, né? Que aí você consegue ver, ou melhor, escutar eu falar normal, tá? Porque já teve gente falando, você fala muito rápido. Não, não é que eu falo rápido. É que eu acelero o vídeo por causa dessa questão do tempo, tá? Agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Aqui a gente vai ter que declarar uma variável, tá? E essa variável ela vai ter que ser global, então a gente vai ter que declarar ela aqui fora. Vou colocar aqui, ó, variável inteira. Vou colocar quantidade, op, 0. E por que eu deixo ela do lado de fora? Porque quando inicia o robô, ela faz essa leitura. E aí quando ele for estiver no módulo do onTick, ele não vai fazer uma releitura e zerar de novo. Ele vai pegar já o valor que já tá sendo acrescentado nela, tá? Tem outro jeito de fazer isso também, mas por enquanto eu quero fazer do jeito mais fácil, tá? Então, fazer isso. Faz a declaração da variável de uma forma global, fora do módulo que você tá, o programação vai fazer a leitura. Agora você vem aqui, ó. Vamos colocar essa condição aqui, ó, para executar dentro de parênteses, tá? Então, se, o que eu estou falando aqui? Se ele executar corretamente a operação, o que vai acontecer? Ele vai fazer uma contagem. Se executar corretamente, eu vou colocar aqui a variável quantidade de operações vai ser igual a quantidade, ela mesmo, ela vai começar zerada. Então, quando você inicia o robô, ela está igual a 0. Quando o robô estiver em operação, ela não vai ser mais 0 se passar por dentro dessa condição aqui. Se ele conseguir executar uma operação de compra, ele vai ler aqui a primeira vez. Opa, a quantidade de operações é igual a quê? Lá em cima, que é 0. Então, a quantidade de operações que é 0, mais 1, vai ser igual a 1. Aí depois ele vai rodar o código de novo por aqui, ó. Começa aqui a leitura. Tananana. Aí executou de novo. O que ele vai falar? Quantidade de operações é igual a quê? A 1, não 0, mais é igual a quantidade de operações, que é 1. Tô falando besteira. Quantidade de operações é igual a quantidade de operações, que é 1, mais 1 é igual a quanto? 2. Então ele vai fazer um efeito acumulativo. Até você reiniciar o robô. Reiniciou o robô, aí ele começa com 0 de novo, entendeu? Então, quando o robô estiver rodando e estiver executando, entrando em operação, ele vai modificando a quantidade dessa variável, tá? E aí você tem duas formas de fazer. A forma simplificada, que é assim, ou para quem já é mais avançado em programação, pode deixar assim, ó. Quantidade mais igual a 1. Que significa exatamente isso. É só para você não perder tempo colocando de novo a variável aqui, tá bom? Então, uma forma de simplificar. Então, toda vez que ele conseguir executar a ordem, ele vai acrescentar 1 nessa variável quantidade de operações que começa com 0, tá? Beleza, então toda vez que ele entrar aqui e zerar, agora, pessoal, já que a gente tem a quantidade de operações aqui, a gente precisa ir lá no input e vir aqui, ó, e colocar a informação. Vou colocar aqui, ó, input, vou colocar inteiro, vou colocar quantidade, vou colocar aqui in, de input, quantidade de operações. Aí a gente vai determinar, vamos colocar aqui 3 operações, tá? Quantidade de operações por dia, tá? Então, essa variável que a gente vai colocar aqui, ó, em quantidade de operações. Então, a gente tem que colocar mais uma condição aqui. Se o preço for maior que a máxima e a quantidade de operações for menor do que a quantidade de operações que a gente determinou lá, tá? Por que eu não vou colocar igual? Menor ou igual? Porque como a nossa variável ela começa com 0, então ela contabiliza o 0. Então ela vai contabilizar, por exemplo, ela vai contabilizar o 0, o 1, o 2, tá? Se a gente coloca aqui que é igual, ela vai estar contabilizando 3. Então ela vai entrar em 4 operações e não em 3, entendeu? Agora, se a variável lá em cima você colocar que é igual a 1, aí beleza, aí você coloca menor ou igual a 1, a 3, entendeu? Então é por isso que a gente está colocando aqui que é menor que a quantidade de vezes lá, né? Então seria isso, basicamente. Aí você vem aqui, ó, dá um compilar, ver se não tem um erro. E agora vamos fazer o backtest para ver como é que ficou. Rapaziada, para fazer o teste, eu fui fazer aqui e deu um erro porque ele entrou nessa condição aqui, ó. Então o price aqui eu não vou colocar 0, tá? O price eu vou colocar aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Ou melhor, deixa o price aqui para não confundir vocês. Aqui eu vou colocar aqui, é mais fácil, ó. Symbol info. Eu vou colocar aqui ESC. Pronto, acho que vai facilitar a nossa vida. Agora eu vou testar lá de novo. E faltou acrescentar mais uma coisa também, tá vendo? Como eu passei fazendo teste. True. Isso aqui é, toda vez que der uma barra nova, ele faz essa avaliação, tá? Senão um tick ele fica rodando a todo momento, toda oscilação de preço, volume e tudo mais, aí ele faz uma releitura, então ele vai disparar um monte de ordem, né? Então, para não fazer isso, você tem que colocar aqui, ó. E já tá aqui a programação, né? Bom, você viu as aulas anteriores, você sabe o que eu tô falando. Então, agora, deixa eu compilar de novo. Beleza, pessoal, agora foi. Vou colocar aqui o backtest aqui pra vocês verem. Funcionando? Não, ó, já entrou na operação. Deixa eu dar um zoom aqui pra facilitar, né?
Toda vez que ele romper aqui, ele vai entrar, tá? Tá em OHLC, então ele não vai fazer a coisa perfeita. Se fosse antigo, ele entraria bonitinho aqui. Mas beleza, vamos lá. Ele entrou em uma, duas. Quantas operações eu coloquei aqui, ó? Coloquei 3, tá? Uma, duas. 3 é aqui, ó. Quando eu falo que eu coloquei 3, é esse aqui, ó. No backtest aqui, ó. Oh, aqui, ó. Quantidade de operações, 3. Tá? Então ele fez 3, ó. Já tá em 3 operações aqui, ó. Pode ver, ó. Uma, duas, 3. Daqui pra frente, toda vez que ele romper a máxima do que no anterior, ele não pode entrar. Então, vamos ver. Ó lá. Rompeu, não entrou, rompeu, não entrou, rompeu, não entrou. Viu que funcionou, né? Vamos colocar aqui 4 agora, só pra vocês verem. Vou colocar aqui 4. Vamos ver agora se ele vai entrar em 4. Entrou uma, entrou duas. Ficou estranho, entrou duas. 4 operações, ele tá, né? E não foi. Vamos colocar 5 agora. Vamos teste aqui. Vamos lá. Uma, duas, três, 4. Não rompeu, rompeu 5. 5 operações, tá vendo? E não foi mais. Então, basicamente seria essa função, tá, que a gente desenhou aqui. Agora é só vocês limpar o código aí e vou deixar como dever de casa novamente, né? Adaptar para a programação do robô seguidor de tendência. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Quem gostou desse conteúdo aqui, curte, compartilha, comente, porque não cai dedo e me ajuda demais aí para continuar gerando conteúdos para todos nós. Beleza? E se você ainda não faz parte aí da nossa comunidade, entra lá. Quem sabe a gente consegue ajudar você de alguma forma aí e se tornar lucrativo no mercado financeiro. Muita gente lá compartilhando informações e tudo mais. Beleza? E se você não quer gastar dinheiro com robô gradiente linear, quer fazer um teste antes, entra na nossa comunidade, acessa lá, testa o robô. Se ele te atender, usa ele. Se não atender, aí você gasta dinheiro investindo em outro robô, que alguém possa estar te oferecendo aí no mercado. E uma coisa que eu sempre digo, meus amigos, robô é apenas um robô se você não tiver conhecimento no mercado financeiro, tá? Não ache que é só dar um play, que vai fazer um milagre, vai imprimir muito dinheiro aí pra você. Não, precisa bastante estudo, dedicação, força de vontade, e aí as coisas dão certo, beleza? Valeu, pessoal, até mais.